Boa noite, meu nome é Diego Gomes Machado, sou aluno da FGV no curso de MBA em Finanças, sou aluno do professor Cristóvão na cadeira de Finanças Corporativas e venho, através deste hoje, dar uma palhinha para vocês a respeito do tema Tesouro Direto, as suas aplicações, o que é e as suas qualidades, seus benefícios de ser utilizado ou não. Vivemos hoje num país onde temos a maior taxa de juros real do mundo, não sou eu que digo. Dia 3/9 deste ano, saiu uma matéria no jornal O Globo, dizendo que nós temos, mesmo com a Selic em 11% ao ano, a maior taxa de juros do mundo, seguido somente pela China, com taxa de 3,41%, a Índia de 2,27% e a Rússia de 1,98%. Assim sendo, precisamos aproveitar as oportunidades. Investir em títulos públicos é uma boa oportunidade no país. Assim sendo, uma parte da nossa carteira, uma parte dos nossos investimentos deve ser alocadas nesse investimento tido como de baixo risco, né? Durante muitos anos no país, a gente só poderia investir em títulos públicos através dos bancos. Nós emprestávamos nosso dinheiro, depositávamos nosso dinheiro, a nossa confiança no banco, e o banco pegava o nosso dinheiro e ia lá e aplicava em títulos governamentais. Após uma parceria entre a BMF-Bovespa e o Tesouro Nacional, não necessariamente isso tem de ser feito desta maneira atualmente. Foi criado um site, foi criado um sistema chamado Tesouro Direto, onde o cliente, o cidadão, pode investir em títulos governamentais de forma direta, não necessariamente tendo que emprestar o seu dinheiro, alocar o seu dinheiro em instituições bancárias. Necessitamos ainda de uma instituição bancária para realizar a operação que seja vinculada a esse sistema do Tesouro Nacional e da BMF-Bovespa, mas só como um agente financeiro e não como um tomador de dinheiro. Assim sendo, a gente entra, temos interesse em investir em títulos públicos, botamos lá no Google Tesouro Direto, vai aparecer o link do site, que é www.tesourodireto.fazenda.gov.br/Tesouro Direto, e entramos no site. Super simples, super tranquilo, certo? Lá você pode ter as mais diversas informações a respeito, pode conhecer mais o que são títulos públicos, descobrir o seu perfil de investimento, os preços e as taxas, as rentabilidades, o ranking das taxas, os balanços e estatísticas. Investir em título público hoje deixou de ser coisa de gente rica. Hoje você pode investir até R$30 em mínimo num título do Tesouro Nacional. Lembrando que temos um limite de R$1 milhão de investimentos mensais em títulos públicos para a pessoa física, programados ou não programados. É bem fácil, gente. Você entra no site, clica lá e você vai ver os títulos que estão sendo negociados atualmente. As notas do Tesouro Nacional Série B, as letras do Tesouro Nacional, as letras financeiras do Tesouro, que são indexadas à taxa Selic, Importante ressaltar que nós temos diversos tipos de títulos. A depender do título, eles são pré-fixados, pós-fixados, indexados. Isso é importante estar ligado. As notas do Tesouro Nacional Série B são indexadas ao IPCA. Elas te dão uma margem de rentabilidade mais o IPCA. Títulos pré-fixados, como as letras do Tesouro Nacional e as NTN Série F, elas são pré-fixadas. Independente da inflação, do IGPM ou de qualquer outra coisa, você vai receber aquela rentabilidade mais o principal no final do período. Ok? Os indexados à taxa Selic, que são as LFTs, elas sim não têm rentabilidade no site divulgada. Por quê? Porque a rentabilidade dela é a mesma da Selic. Então não há necessidade de colocar no site. Outro ponto importante. Você não precisa comprar um título inteiro. Você pode comprar uma fração de um título. 0,10, 0,20, 0,30, 1,20, 1,30, 1,50. Não podendo, então, infelizmente, comprar títulos numa fração de 0,15, 0,17, 0,18, 1,27. Tem que ser uma dezena, ok? Entrando no site, você vai ver lá, consultando títulos online, você vai poder ver os títulos disponíveis para compra, as suas taxas anuais,
Hoje, títulos indexados ao IPCA estão rendendo 5,62, 5,58, 5,60, nessa faixa. Os títulos prefixados estão rendendo 12,08%. As notas do Tesouro Nacional série F, 11,44%. E a Selic rendendo a Selic, né? Num outro campo, a gente pode entender a tabela de preços e taxas, certo? Temos diversos títulos, alguns não pagam cupons semestrais de juros, só pagam o título só é pago no vencimento, ou seja, você só receberá o seu dinheiro caso você não venda antecipadamente esse título, você só receberá esse dinheiro no final, no vencimento desse título, ou seja, você recebeu o principal mais a rentabilidade, ok? Valor. É importante ressaltar que esses títulos têm liquidez sim. Nas quartas-feiras o governo federal dá liquidez a esses títulos. Eles recompram a preço de mercado esses títulos. Então o consumidor, o cliente, o cidadão tem a possibilidade de vender esses títulos em caso de necessidade antecipadamente ao seu vencimento. Pode não ter a mesma rentabilidade de que se esperava no fim do vencimento, devido a intempéries, a volatilidades no mercado de curto prazo, que podem impactar no preço do título a curto prazo, mas é possível sim negociar esses títulos num curto prazo, uma vez por semana, lhe dando uma certa liquidez, uma certa mobilidade. As notas do Tesouro Nacional B, na série B, elas têm o pagamento no fim do seu vencimento, o valor de face, o valor investido mais a rentabilidade. As letras do Tesouro Nacional, elas também possuem o pagamento no fim do período. Valendo ressaltar que as NTN-B são títulos indexados ao IPCA, tem uma rentabilidade mais o IPCA, enquanto as LTN são pré-fixadas, elas te dão uma rentabilidade pré-fixada para o período. Temos títulos também indexados à taxa Selic, que são as LFTs, que pagam no final do período o valor de face, que seria o valor investido mais a rentabilidade. Temos também as notas do Tesouro Nacional série C, que pagam cupons semestrais de juros e no final do período pagam o valor de face, que é o valor investido mais a rentabilidade do último cupom. Certo? Isso é importante ressaltar para a gente ter a necessidade. A gente vê qual a necessidade de capital que nós temos e vincular o nosso dinheiro a um título que nos possibilite uma folga financeira e um certo conforto. Caso haja necessidade de retirar de parcela desse capital antes do período do vencimento, indica-se um título que pague cupons semestrais. No caso, se não há necessidade de retirada prévia, é possível deixar esse dinheiro rentabilizando durante um período maior e ter uma rentabilidade maior no final do período. Lá no site também vocês vão achar um campo chamado Datas de Pagamento de Cupons de Juros de Títulos Públicos. Lá vocês vão poder ver quando são pagados esses cupons de títulos públicos, né? 1º de janeiro são pagadas as notas do Tesouro Nacional série C, no vencimento de 2017 e 2031. As notas do Tesouro Nacional série F, que são pré-fixadas, nos vencimentos de 2014, 2017, 21, 23 e 25. No dia 15 de fevereiro, nota do Tesouro Nacional série B, indexadas ao IPCA, pagamento de cupons semestrais para títulos do dia 20 do ano 20, 24 e 50. Dia 1º de abril, nota do Tesouro Nacional série C, indexadas ao IGPM, com vencimentos no ano de 2021. 15 de maio, notas do Tesouro Nacional série B, entre os anos de 2013 e 2045. 1º de julho, notas do Tesouro Nacional série C, entre 2017 e 2031, e notas do Tesouro Nacional série F, entre 2014 e 2025. 15 de agosto, nota do Tesouro Nacional série B, entre 2020 e 2050. Outubro, 1º, nota do Tesouro Nacional série C, no ano de 2021. E 15 de novembro, os cupons pagos das notas do Tesouro Nacional série B, entre 2013 e 2045. Um outro campo lá que vocês vão poder achar no site é uma tabela de rentabilidade.
Lá você vai poder entender melhor como funciona a rentabilidade, como funcionou a rentabilidade dos títulos governamentais nos últimos 30 dias, no último mês, no último ano e nos últimos 12 meses. As taxas de compra e as taxas de venda, certo? Os títulos pré-fixados foram os que tiveram a maior rentabilidade, oscilando entre 11,01% a 12,34%. Letras financeiras do Tesouro, entendam que tem um campo zerado no quesito rentabilidade, porque eles pagam a Selic, então não há necessidade de eles colocarem ali. Mas se você for olhar o retrospecto, o histórico, você vai ver que nos últimos 12 meses rendeu 10,48%. Os indexados ao IGPM renderam nos últimos 12 meses 7,34% em média, enquanto eles hoje estão sendo negociados a 5,57%. Os indexados ao IPCA, eles rendem, em média, nos últimos 12 meses, 11,27, 11,30, 11,40. Essa é a média, tá? Então, eles mais ou menos oscilam numa certa constância, numa certa regularidade. Sendo, tradicionalmente, os títulos pré-fixados, eles pagam um pouco mais, um prêmio pelo risco de você pré-fixar, pré-estabelecer a sua rentabilidade no médio e longo prazo. Então, eles têm um risco inerente ao título, que é um estouro da inflação, um aumento da taxa de Selic, que não será coberto em matéria de rentabilidade por esses títulos, porque você já pré-estabeleceu o quanto você vai pagar, quanto você vai receber. Então, fica atrelado ao título uma taxa de rentabilidade fixa. É muito importante vocês lembrarem que essas operações de instituição financeira de compra e venda de títulos do governo tem custo na maioria delas. Raras as exceções não tem taxa de administração anual. É o Banco Modal, ele não tem taxa de administração anual. A Corval também não tem. EasyVest, Tulete. Então, essas instituições financeiras que operam esse tipo de título não cobram do cliente. Mas temos outras instituições que cobram um FII do cliente, que podem oscilar de 0,06% ao ano até 2% ao ano. Então tem que ter um certo cuidado na hora de escolher a instituição para trabalhar com a instituição que consiga te dar o serviço adequado por um preço menor. As instituições podem ser interligadas ao sistema BMF-Bovespa ou não. Caso não sejam, você vai ter que utilizar o próprio site para efetuar a compra. Valendo ressaltar também que o dinheiro tem que estar alocado na conta de investimento do seu banco ou da instituição financeira para poder ser coberta a sua compra. Caso você tenha interesse em investir em títulos governamentais e não exista um link entre o sistema e a sua corretora, o seu banco, a sua distribuidora, você tem que solicitar uma senha de acesso, um usuário e senha para que você possa operar no site. Caso você tenha um sistema que possa operar diretamente, você provavelmente vai conseguir operar com seu login e sua senha usual da sua corretora. Tem um ranking também, gente, lá no site de compras de agentes de custódia de Tesouro Direto em junho de 2014. O primeiro colocado é o Banco do Brasil. O volume maior de operações de Tesouro Direto é feito no Banco do Brasil. Também temos lá listados as instituições financeiras que têm as suas instituições autorizadas a fazer aplicações programadas. O que seriam isso? Você pode programar que em uma data, num período, num mês, num ano, você vá lá e aplique um determinado montante de dinheiro automaticamente em títulos governamentais. Isso facilita a vida de muita gente, né? Então fiquem atentos a essas funcionalidades também. Bom, é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida maior, no site do Tesouro Direto você tem disponibilizado lá também um tutorial, uma apresentação que pode te dar para vocês maiores informações a respeito. Aplique, vale a pena. Não fique na mão do banqueiro. O banqueiro ele não vai te pagar nunca 100% da Selic, ele vai te cobrar um percentual. Então, CDBs hoje que são indexados, na sua grande maioria, a Selic, a títulos governamentais, eles te pagam 80%, 70%, 90% quando tu é um bom cliente do banco. Então você tem um spread que você deixa para o banco. Então, se você tem a capacidade, se você tem o recurso, se você tem o tempo, invista via Tesouro Direto. É melhor, você vai ter uma rentabilidade maior
e uma segurança de que você não tem o risco da instituição financeira. O seu risco é somente o risco país. Muito obrigado, uma boa noite.